E se eu lhe disser que o maior evento do Antigo Testamento, o pilar de toda a fé judaico-cristã, a fuga épica de milhões de escravos através da abertura do mar, é uma total e absoluta impossibilidade histórica? A sua instituição religiosa jura pés juntos que a Bíblia é um documento inerrante, 2 Timóteo 3 versículo 16, e condena invenções textuais, 2 Pedro 1 versículo 20. Jesus garante ser a verdade, João 14 versículo 6, que o liberta, João 8 versículo 32. Responda-me, se mais de 2 milhões de israelitas deambularam pelo deserto do Sinai durante 40 anos, construindo tabernáculos e travando batalhas, por que razão, após mais de um século de escavações massivas, gerações de arqueólogos e egiptólogos não encontraram um único fragmento de cerâmica, uma única inscrição, um único osso que comprove essa jornada? Hoje, num documentário profundo e implacável, o nosso método acadêmico vai colocar a narrativa do Êxodo sob o microscópio da ciência. Apoiados por investigadores e arqueólogos de renome, como o professor Dr. José Ademar Caefer e o exegeta Thomas Homer, vamos provar que o Êxodo não é história. Foi escrito no século VII a.C. para forjar uma identidade nacional. Conheça a verdade, e liberte-se da miragem do deserto. A miragem do deserto, a fraude histórica do Êxodo. Tema: o Êxodo bíblico nunca aconteceu como um evento histórico único, é um mito de fundação redigido no século VII a.C., construído a partir de uma colcha de retalhos de memórias ao longo de 600 anos. A colcha de retalhos de 600 anos e a estética roubada. Para não cometermos suicídio intelectual, temos de compreender a verdadeira relação entre o Egito e Canaã na antiguidade. O Egito era a superpotência, o lugar mais aclamado na esfera internacional. Canaã não era um país independente, foi, durante séculos, uma mera província egípcia. Príncipes e princesas cananeus estudavam nas cortes dos faraós. O Egito ocupava todo o imaginário daquela região. É por isso que, quando a Bíblia descreve os utensílios do tabernáculo dito hebreu, a fraude estética é gritante. A arquitetura, o mobiliário e até a tampa do propiciatório da Arca da Aliança, com os seus querubins alados, não seguem o modelo mesopotâmico, são cópias escandalosas da arte e do mobiliário religioso egípcio. Mas e a fuga? A arqueologia é clara. Na janela de tempo do Bronze Médio ao Bronze Tardio, 1750 a 1100 a.C., aconteceram muitas coisas isoladas. Pessoas de Canaã chegaram a governar o Egito, os Ixos. Sim. Pastores nômadas levaram rebanhos para o Egito? Sim. Exércitos egípcios escravizaram cananeus? Sim. Havia cultos em montanhas sagradas no Sinai, como o templo de Serabi e Eucadim. Sim. Existiram grupos marginais chamados Apiru que inspiraram a lenda dos hebreus? Sim. Mas preste muita atenção, estes eventos ocorreram ao longo de um período de 600 anos. Foram protagonizados separadamente, por diferentes povos, em diferentes momentos. Tentar pegar em todos os factos isolados que ocorreram ao longo de 6 séculos, aglomerá-los numa única janela de 40 anos e dizer que isto é a história de um povo de Israel, é um ato de gigantesca desonestidade intelectual. O silêncio do deserto e o fantasma egípcio de Moisés. Quando procuramos elementos históricos reais na narrativa, deparamos-nos com 2 problemas letais. O primeiro problema é o silêncio. Nada relacionado diretamente com uma estadia no Egito de uma nação inteira e a sua fuga em larga escala foi descoberto. Nada. O segundo problema é a amnésia conveniente dos escritores bíblicos. O texto parece ter sido redigido de modo a evitar, a todo custo, especificações históricas que pudessem ser testadas. Qual é o nome da filha do faraó que tirou Moisés das águas? O texto não diz. Qual é o nome do faraó que elevou José a primeiro-ministro? O texto não diz. Qual é o nome do faraó do Êxodo? O texto não diz. Isto é um absurdo histórico. Os egiptólogos possuem um conhecimento altamente detalhado da cronologia real egípcia. A ausência de nomes prova que os autores do Êxodo não conheciam a história do segundo milênio, estavam apenas a escrever uma novela. E o próprio herói, Moisés, que aparece do nada.
A tradição judaica tenta forçar a origem do seu nome, ligando-o ao verbo hebraico masha, tirar das águas. A filologia moderna destrói essa lenda. O nome Moisés não é de origem israelita. É um consenso linguístico incontestável. Moisés, Mose, é um nome egípcio. Significa simplesmente filho de. É o mesmo sufixo encontrado nos faraós Tutmés, Tutmose, filho de Toto, Ramsés, filho de Ra, e Amoses. O libertador dos hebreus tem um nome egípcio comum, adaptado por escritores posteriores. O furo arqueológico das cidades e do itinerário. Mas o método histórico tem sempre um revólver fumegante. E neste caso, chama-se anacronismo. O texto bíblico diz que os escravos hebreus construíram as cidades Armazém de Pitom e Ramsés. É aqui que a arqueologia implanta a datação exata de quando este mito começou a ser redigido. A cidade de Ramsés é localizada em Cantir, habitada entre o século XIII e o final do século XII a.C. Mas a cidade de Pitom, cuja localização é identificada com Tel El-Mascuta, esconde um segredo fatal. As escavações em Tel El-Mascuta provam que esta cidade foi construída apenas no século VII a.C. Como poderia Moisés ter liderado escravos na construção de uma cidade que só viria a existir 600 anos depois da sua suposta morte? Não poderia. Isto dá-nos a prova arqueológica cabal. Os redatores da Bíblia estavam a escrever a história no século VII a.C. e usaram os nomes das cidades que existiam na sua própria época para dar cor ao seu épico do passado. É também nesta mesma altura, no século VII a.C., que a autoridade maior do Egito passa a ser chamada e referida de facto sob o título popular de Faraó nos textos. O itinerário percorrido pelos escravos, listado no livro do Êxodo, apresenta dezenas de locais que só foram povoados e nomeados no século VII a.C. A data da escrita não é o tempo de Moisés, é o tempo do rei Josias. A centralidade de Yahvé e a expulsão de El. O elemento mais sombrio da redação do século VII a.C. é a manipulação do Deus do Êxodo. O longo processo de elaboração do livro, com dezenas de atualizações e releituras, tenta esconder quem era originalmente a divindade libertadora. Na narrativa final, a frase propagandística impera: "Eu sou Yahvé, o seu Deus que tirou você da terra do Egito." Contudo, a arqueologia textual traiu os editores. Quando olhamos para as tradições mais antigas preservadas na própria Bíblia, quem tirou o povo do Egito não foi Yahvé. Foi o deus pagão cananeu El. Leia Gênesis 46, 3, 4. Leia Números 23 versículo 22 e Números 24 versículo 8. O hebraico original é explícito: El os fez sair do Egito, a sua força é como chifres do boi selvagem. A maioria das Bíblias que você tem em casa enganam, camuflando o nome do deus cananeu El sob a tradução genérica de Deus, exatamente como fazem com Elohim. A tradição original pertencia a El. Mas a prevalência absoluta de Yahvé na versão final do Êxodo é a prova de que a redação final aconteceu após as reformas centralizadoras e políticas dos reis Ezequias e Josias, no século VII a.C. Foram estes reis que forçaram a identificação de El com Yahvé, apagando o Deus original e enxertando Yahvé na origem de tradições rurais muito mais antigas, como a Páscoa, a festa dos primogênitos e a circuncisão. O relato deuteronomista roubou a lenda e mudou o nome da divindade. A narrativa do Êxodo é o maior feito de engenharia literária da antiguidade. Não descreve um milagre histórico, descreve o projeto político do reino de Judá no século VII a.C., lutando para unificar um povo à beira do colapso, criando um épico glorioso de libertação divina contra o poderoso Egito. A sua instituição obriga-o a acreditar num mar que se abriu ao meio, ignorando a ciência, a arqueologia e a fraude das cidades que não existiam. O Êxodo não é um diário de viagem de Moisés, é teologia disfarçada de história. O verdadeiro milagre não foi abrir o Mar Vermelho, mas sim convencer bilhões de pessoas, milhares de anos depois, de que um mito literário era um facto histórico inquestionável. A história destrói o ídolo de papel e devolve-lhe a verdade. Aqui no canal, não buscamos agradar ou ofender. Buscamos entender os fatos, questionar os mitos e abrir espaço para o pensamento crítico. Esse canal não te dá certezas. Ele te ajuda a fazer as perguntas certas. Se gostou do vídeo,
Curta e se inscreva no canal para mais reflexões críticas das narrativas da Bíblia. Eu me chamo Heraldo Santos. Obrigado por assistir mais um vídeo no canal A Bíblia Pode Ser Investigada? Uma análise crítica. E você, vai continuar defendendo a teologia, ou tem coragem de buscar a história? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. E até o próximo episódio.